Livro físico ou livro digital? O que será que é melhor nos dias de hoje, nessa correria que a gente tem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Só Comece. O meu nome é Humberto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre livros físicos ou os livros digitais, tá? Particularmente eu não me acostumava a ler livro digital de forma alguma, então eu tinha uma coleção grande até de livros físicos, tanto da época de faculdade que precisava. Então o livro físico foi o que eu sempre utilizei até uns 3, 4 anos atrás, onde que eu comecei a enxergar algumas necessidades da utilização do livro digital, né? Então, numa divisão simples de prós e contras dos dois livros, dos dois tipos de leitura de livro, hoje eu prefiro utilizar o livro digital, porque eu encontrei mais benefícios no livro digital, inclusive o preço, comparado com a compra de um livro físico, obviamente, mas alguns outros itens que eu posso julgar que são melhorias e que deixam o meu dia a dia um pouco mais rápido, né? Então, o livro físico, muita gente ainda não consegue largar a leitura. Ele sim é muito prático, eu consigo colocar numa mochila, por exemplo, consigo ir até o meu trabalho, no tempo livre eu abro a mochila, pego, continuo lendo de onde eu parei, consigo ir e voltar muito mais rápido, né? E não preciso ter um equipamento atrelado a ele, não preciso ter bateria, não preciso ter energia elétrica, não preciso ter nada, só preciso ter tempo e abrir o livro. Isso é porque por isso que muita gente não solta, não desiste de utilizar o livro físico. Tem amigos meus que até hoje não conseguem ler um livro digital, né? Eu também não conseguia no passado. E de um tempo para cá, eu comecei a ler, sim, livros digitais pela facilidade do meu dia a dia. Por quê? O livro digital, eu consigo ter vários livros dentro do mesmo aparelho, dentro do mesmo dispositivo, tá? Então, ponto 1, volume dentro de casa. Obviamente, todos nós gostamos de ter livro na prateleira, gostamos de olhar os livros na prateleira, gostamos de manusear ele, né? Mas com o tempo isso daí vai se tornando uma biblioteca muito grande, vai tomando muito espaço e por isso eu comecei a trazer um pouquinho mais para o livro digital. Esse foi um dos motivos. Outro e principal motivo que me trouxe para a parte do livro digital foi como que eu precisava ler os livros, né? Como assim? Durante muito tempo eu precisava ler os livros, por exemplo, num quarto escuro ou num ambiente que não tem uma iluminação adequada para a leitura. Então eu comecei a tentar trazer para o mundo digital, o livro digital. E foi onde que eu consegui me adaptar. No começo eu cheguei até a comprar 2 livros iguais. Esse daqui é um exemplo disso. Eu comprei o livro físico, eu iniciei a leitura por ele, do Investidor Inteligente, e terminei no Kindle, terminei na opção digital do livro. Porque era muito mais fácil. E com o tempo fui aprendendo que tem alguns itens bons dentro do livro digital que eu posso estar utilizando. O que eu gosto de fazer no livro digital? Eu consigo, por exemplo, eu consigo gravar a frase que eu quero. Se tem alguma palavra que eu não entendo ou mesmo que não está no meu vocabulário, eu consigo simplesmente com um toque, ele procura na internet e me traz um dicionário daquela palavra. Consigo, obviamente, igual eu falei, trazer a iluminação que eu preciso, trocar a cor de fundo para que fique menos agressivo nos olhos na hora da leitura. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção e eu fui descobrindo com o tempo é que eu consigo, por exemplo, fazer as marcações normais, como se fosse num livro físico, e no final dessas marcações eu consigo exportar um caderno de anotações. E esse caderno de anotação eu consigo ir compilando ele em um arquivo, por exemplo, do Word, onde eu consigo colocar vários livros, eu consigo fazer um índice e esses livros eu vou colocando tudo em um único arquivo. Como, por exemplo, esse daqui do Investidor Inteligente, que eu terminei ele de ler, ele tem por volta de 600 páginas, né? E esse caderno de anotações deu por volta de 20 páginas, 25 páginas. E eu mando ele por e-mail ou por algum outro meio digital.
e eu vou colocando livro após livro, todos os livros que eu termino de ler, eu vou colocando esse caderno de anotação um embaixo do outro. Para quê? Para me facilitar na leitura, quando eu tenho que voltar lá e eu sei, ó, eu gravei isso, eu grifei isso daqui e eu posso buscar. Primeiro eu vou buscar no Databook, que é esse que eu falei que eu crio no Word. Vou colocando um embaixo do outro, eu vou dar um exemplo para vocês. E se não tiver lá, eu consigo ir no digital e procurar de uma maneira localizada, mais fácil, o que eu queria, seja por uma palavra ou seja por uma frase que eu lembro muito bem, tá? Alguns outros itens que a gente considerou como prós e contras são, por exemplo, o preço. O preço do livro digital é ligeiramente mais barato que o livro físico, mas nem todos os livros estão disponíveis na plataforma digital, né? Principalmente livros infantis não estão disponíveis em plataforma digital. Alguns, uma grande maioria sim. Hoje em dia tem um trabalho muito grande das empresas em colocar cada vez mais livros digitais. E uma coisa interessante que eu achei foi que, por exemplo, eu compro um livro digital e por algum motivo teve alguma atualização desse livro, seja na parte gramática ou seja na parte de conteúdo, eu consigo receber também e ele me dá um aviso sobre isso, né? Bom, pessoal, nós colocamos em uma tabela quais são os prós e contras do livro físico e do livro digital. Os prós: exposição, manuseio e empréstimo. Então, exposição, é legal ver os livros na prateleira dos livros físicos. O manuseio, muitas vezes é mais fácil, não precisa ter uma bateria. E o empréstimo, terminei de ler, eu consigo passar para uma pessoa da forma muito simples, né? Só entregar. Os contras, eu consigo enxergar que a gente vai criando um grande volume em uma prateleira, em um armário, coisa do tipo. Esse volume vai crescendo a cada unidade que você compra. Prazo de entrega. Muitas vezes isso é prejudicial para a gente, porque o prazo de entrega de um livro digital, quando disponível, é imediato. Já no livro físico, eu preciso me programar um pouquinho antes para que eu não termine um livro sem ter comprado outro e ter chegado. Se eu esperar para terminar um livro, para comprar outro, para continuar na série de aprendizado, eu vou ficar aí no mínimo uma semana esperando o livro, caso eu não consiga ir até uma livraria ou esse livro não esteja disponível. O preço, ligeiramente mais caro, o preço do livro físico comparado ao livro digital, tá? E também a parte de preservação ambiental. Querendo ou não, isso aqui eu preciso de insumos, nada que comparado com o livro digital, que também precisa. Agora dos livros digitais, vamos falar um pouquinho dos prós e contras dos livros digitais. Ó, prós, eu consigo colocar inúmeros livros aqui dentro. Então, enquanto a memória do dispositivo deixar e eu não quiser apagar um livro antigo, eu consigo. Preço, ligeiramente mais barato que o livro físico. Algumas vezes poucas vezes mais cara, mas a grande maioria das vezes ligeiramente mais barato. Itens gratuitos. Muitas vezes, no livro digital, quando nós baixamos o aplicativo, como por exemplo eu utilizo o Kindle, que também é um aplicativo gratuito, eu tenho alguns volumes gratuitos para baixar, sem zero de custo, né? Quais são os contras dos livros digitais? Manuseio. Por que manuseio? Eu preciso ter bateria aqui. Eu não posso estar lendo, por exemplo, em um ambiente apertado, cheio de gente, alguém pode esbarrar, derrubar no chão. Gente, se vocês acham que esse vídeo foi interessante para vocês, e principalmente a descoberta de novas benfeitorias, novas melhorias, novas praticidades em utilizar o livro digital, deixe o seu like no nosso vídeo, inscreva-se no canal quem ainda não for inscrito e muito obrigado pelo acompanhamento de hoje. Até a próxima. Tchau!